Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz com vocês? Começando um vídeo novo aqui no canal e dessa vez eu quero trazer para vocês os 4 elementos da pregação. Se você não conhece ou não sabe o que é, fica comigo nesse vídeo que eu te ensino passo a passo. Se você está começando agora e precisa de dicas para evoluir o teu ministério da pregação, esse vídeo é para você, tá? Nesse vídeo a gente vai aprender, como eu já disse, sobre os 4 elementos da pregação. Quais então seriam esses 4 elementos da pregação? Bora lá! O primeiro é ler, pesquisar, escrever e aplicar. Com esses 4 elementos juntos, claro que tem alguns complementos nele e eu vou passar nesse vídeo, você consegue não só elaborar bem o seu sermão, mas a se tornar um bom pregador e fazer com que as pessoas parem para escutar aquilo que Deus te deu para pregar, tá bom? Então vamos ao primeiro elemento da pregação, que é ler. Quando a gente fala de ler, claro que a gente está falando sobre ler coisas que a gente gosta, que a gente está habituado a ler, independente do gênero. Só que quando se trata em elaboração de sermão, a nossa leitura ela é um pouco mais seletiva e um pouco diferente do que a gente é acostumado a ler habitualmente. Como assim? Em uma leitura padrão ou normal de qualquer pessoa, a gente vai ler às vezes uma leitura corrida porque a gente quer finalizar logo aquela história ou saber o que acontece com o personagem. Só que quando se trata de pregação, a nossa leitura ela passa pelo crivo do meditar. Quando eu dedico-me a ler para pregar, a minha leitura ela não pode ser uma leitura corrida mais. Então, quando falamos de leitura para a pregação, na bem verdade, seria mais meditar do que ler. Porque quando a gente lê descompromissado, apenas querendo saber o desenrolar da história, o que acontece com o personagem. Mas quando a gente passa a se dedicar à leitura para pregar, tudo aquilo que eu leio, eu preciso meditar para que eu consiga as informações necessárias para incorporar, engordar, podemos dizer assim, o nosso sermão. Ou seja, se eu pegar os evangelhos, eu não vou ler apenas a história de um personagem chamado Jesus, que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Muito pelo contrário, eu vou pegar cada ponto da vida de Jesus e ao ler eu passo a meditar sobre aqueles fatos, então eu começo a pegar alguns argumentos que vão servir para a minha pesquisa. Então a primeira dica é, não apenas leia corrido, mas medite cada coisa, cada assunto, cada versículo, cada texto que você leu, tá? Então Bíblia não se lê, Bíblia se medita. O segundo elemento da pregação é o pesquisar. Se na nossa leitura, se no nosso primeiro elemento, ler, meditar, a gente arruma argumentos, o segundo então vai ser a pesquisa desses argumentos que foram lidos ou meditados no primeiro elemento. E existe uma técnica que poucas pessoas falam, mas utilizam bastante, que é muito utilizado por jornalistas. Essa técnica é chamada de lead. Essa técnica é constituída de 6 perguntas principais: quem, o que, quando, onde, como e por quê. Se você prestar atenção em uma reportagem, você vai ver que toda a reportagem, todo aquele texto é a resposta a essas 6 perguntas. Então, após você ler, meditar, você vai começar a sua pesquisa, só que agora com o norte. Você vai escolher um texto e você vai fazer também essas 6 perguntas principais. E você vai conseguir ali informações ou incógnitas, onde você vai fazer as suas pesquisas, vai procurar a resposta para essas 6 perguntas. Essas 6 perguntas podem ser aplicadas em qualquer texto, em qualquer parte da Bíblia. Vamos pegar um exemplo da crucificação de Jesus. Se eu ir até a crucificação de Jesus, independente de qual evangelista está escrevendo, e eu passar a perguntar, fazer essas 6 perguntas, eu vou ter todas as informações necessárias para o meu sermão. Exemplo, a primeira pergunta que é quem? É Jesus que está sendo crucificado. Aí depois vem o que? Quando ele foi crucificado? Onde ele foi crucificado? Como ele foi crucificado? E por que ele foi crucificado? Se eu conseguir responder todas essas perguntas, eu vou ter os argumentos necessários para uma boa pregação. Então guardem essa dica aí e utilizem no seu sermão. Se você quer fazer artes como essas que estão passando aí na tela,
totalmente editáveis. É só você trocar o nome, trocar a foto, trocar o endereço. É só você clicar no primeiro link que está na descrição e aproveitar essa mega promoção que está imperdível. O terceiro elemento da pregação, e tão importante quanto os demais, é escrever. Porque se eu já li e meditei, se eu já pesquisei as informações necessárias para criar o conteúdo necessário para o meu sermão, a gente vai colocar no papel tudo aquilo que foi lido, meditado e pesquisado. Se eu já tenho a resposta para aquelas 6 perguntas da técnica LEAD, eu vou começar a colocar no meu papel, porque ali vai ter registrado todas as informações que já foram pesquisadas no elemento anterior. Mas não só isso, o escrever faz com que eu tenha organizado tudo aquilo que vai ser ministrado, falado por mim, e que eu não perco o rumo enquanto estiver falando. Você já deve conhecer alguém aí que começou bem, mas no meio do caminho ele se desviou e acabou indo para outro texto completamente diferente daquilo que ele começou. Tudo isso porque não teve um projeto, não teve uma programação. Então escrever faz com que eu não saia do meu tema que eu escolhi. Se você não sabe o que é tema, ou se você não sabe como iniciar um sermão, organizar o sermão, escrever um sermão, só clicar nesse card que está passando em um dos lados aqui e você vai ser direcionado a um vídeo que eu fiz também de como você iniciar um sermão rápido e eficaz. Então, escrever é colocar no papel tudo aquilo que foi lido e pesquisado e ajuda a memorizar. O quarto e último elemento é tão importante quanto os demais também. Na bem verdade, é a parte prática do nosso sermão, que é a aplicação. Então, o primeiro elemento é ler, o segundo é pesquisar, o terceiro é escrever, o quarto é aplicar tudo aquilo que foi lido, pesquisado e aquilo que foi escrito. Então, como que eu faço para ter uma boa aplicação, para me ter uma boa fala, para me conseguir distribuir, entregar aquilo que eu me sacrifiquei tanto, que eu me dediquei tanto, para que tivesse ali redondinho, bonitinho para me falar? Tem algumas dicas que acabam não sendo em si técnicas, mas eu quero passar para vocês. Tem muita gente que está vendo esse vídeo aqui, que está começando a pregar e às vezes não tem uma certa intimidade com o púlpito, com o altar, ou até mesmo com o público que, por menor que seja, acaba constrangendo e intimidando. Então, como que você vai fazer para que você passe a sensação de segurança até se acostumar com tudo isso? Porque eu não sei se vocês sabem, mas olhar nos olhos é uma das coisas que fazem as pessoas terem segurança em quem está conversando ou quem está falando com você. Mas tem gente que não consegue por timidez. Então tem uma dica muito importante que é: olhe para a testa das pessoas em vez de fixar os seus olhos nos olhos dela. Fazendo isso, você vai dar a elas a sensação de que você está olhando nos olhos e isso vai ajudar você a passar a verdade. Então olhe na testa antes de olhar para os olhos, até você se acostumar e perder de fato a timidez. Uma segunda dica: antes de sair aplicando para a igreja, aplique para você. Como isso? Repita em casa várias vezes do jeito que você quer que saia quando você for de fato pregar. Isso pode ser feito de frente ao espelho ou pode ser simplesmente feito em qualquer lugar, contanto que você pegue o seu sermão, tente memorizá-lo e vai repetindo, treinando a forma com que você quer falar no dia D. Uma dica a mais para a aplicação seria você chamar alguns amigos de confiança e conversar com ele, tentar mostrar para ele como que está saindo os seus sermões. Você vai pegar algum tópico ali, aplicar para ele e perguntar se faz sentido, se está legal. E essa é uma boa dica, porque você vai saber qual é a reação de outras pessoas escutando aquilo que você passou um tempo aí fazendo. Então esses são os 4 elementos da pregação que todo o pregador deve dominar e pegar para si e utilizar no seu dia a dia. Muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Se você quiser continuar vendo vídeos como esse de como pregar, deixei um vídeo aqui em cima. Se você quiser escutar a palavra de Deus, desse outro lado aqui tem. Mas se você quiser dicas de livros, também deixei um vídeo aqui. É só clicar nele e ser abençoado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.